Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Corinthians e Guarani? Porque essa partida na última rodada ela deixou alguns sinais negativos. Mais uma atuação ruim dos laterais e da defesa. E o Ramon Dias vai se complicando, ouve o que eu tô dizendo. Claro que não é motivo para crise, o Corinthians classificou com a melhor campanha geral, 27 pontos, e era natural os jogadores estarem mais relaxados nessa reta final de Paulista, já com a classificação garantida, encaminhada e em primeiro lugar. Vai decidir em casa o confronto contra o Mirassol e na sequência da competição, semifinal e final, ao que tudo indica também, pela pontuação extremamente vantajosa que o Corinthians terminou. É que os últimos jogos, eles deixaram uma sensação um pouco preocupante quando a gente olha um Corinthians disputando o título paulista, jogando jogos decisivos na Libertadores, ali na frente, porque a gente imagina que o Corinthians vai avançar. Então, essa preocupação é que o elenco do Corinthians está nos dando, e também o técnico Ramon Dias com algumas escolhas. Algumas escolhas em que ele, daqui a pouco, não consegue fazer diferente pelas opções que ele tem no elenco. E aí a diretoria precisa se mexer. Vamos lá, essa partida contra o Guarani, é claro, de novo, que o ritmo estaria um pouco mais abaixo, mas, pô, vamos lá, né? Depois do fiasco na Venezuela, esse jogo em casa, diante da torcida, 45 mil pessoas, para um jogo em que o Corinthians já estava classificado e iria colocar um time misto. O Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, foi lá para ver o Memphis estava no banco. Para vocês terem uma ideia, porque, cara, eu entendo, não tinha que botar para jogar mesmo. Tem decisão na quarta-feira, mesmo que o time seja semi-amador da Venezuela, precisa entrar com todo o gás na quarta-feira para não deixar nenhuma dúvida, né, de que o Corinthians vai avançar. E o jogo lá na Venezuela deixou uma impressão muito negativa. Então, tem que dar uma resposta. E tinha que dar uma resposta hoje, né? Mesmo com o elenco que colocasse em campo, porque vamos combinar. Ele até mudou um pouco o sistema, mas tinha jogadores o suficiente para vencer o Guarani, que com todo respeito está na Série C do Brasileiro, poderia impor uma dificuldade, mas não a ponto de complicar a vida do Corinthians dentro de casa. Complicou. Muito por conta do senhor próprio Corinthians, né? A escalação teve Léo Maná e Bidu nas laterais, e eu já vou falar nas laterais, que elas são um capítulo à parte. Félix Torres e Kaká na defesa, que também é outro capítulo. O Hugo, e aí acho que o Donelli, né, acabou perdendo um pouco de espaço, até em termos de rodízio, porque teve dificuldades nos jogos em que ele foi acionado, e o Hugo, realmente goleiro, não precisa poupar, né? Bota o Hugo Souza. Aí, a partir do meio pra frente, ele bota o Maicon, o Charles como dois volantes, o Coronado à frente dos volantes como meia e três atacantes, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, caramba, eu até tenho boa vontade com esse rapaz, mas é difícil, viu? Porque não dá pra dizer, né, quando acontece um jogo desse, em que ele começa como titular, não dá pra dizer que ele não ganhou chance. Né? Às vezes eu cobrava do Ramon, pô, não dá para analisar muito o Héctor entrando aos 41, aos 39 do segundo tempo, o Pedro Raul da mesma maneira. Quando eles começam a ganhar jogos como titulares, a gente começa a entender que tá. O Thales Magno e o Romero fizeram a parte deles. E eu acho que do meio pra frente, o Corinthians tem opções boas, né? Com exceção do Héctor Hernandes, mas ok. Acho que o Thales jogou bem, o Romero fez aquilo que precisava, faz o primeiro gol, recebe na direita, queima, conta com desvio, mata o goleiro e tudo mais. Na Neoquímica Arena ele é dono daquele chão, né? Maior artilheiro, histórico. O cara sabe fazer gol, beleza. O Coronado, eu espero sempre mais do Coronado, né? Mas acho que não comprometeu, mas podia mais, né? Acho que esse é o resumo do Coronado, né? Podia mais. Acho que o Maicon jogou bem, o Charles, eu até pego bastante no pé dele, mas não acho que comprometeu também. Mas vamos lá, né? Também não pode ser solução. Aí a gente vai para as laterais. As laterais, meu Deus do céu. Vamos lá, né, gente? Eu, nesse jogo, entendi por que o Hugo virou titular da posição na lateral esquerda. E isso é muito preocupante. Isso é gravíssimo. Quando você coloca o Matheus Bidu, que terminou a temporada em alta, e aí você percebe por que ele é reserva, do Hugo, é sinal que o Bidu tá muito mal. E tá muito mal. Que jogo horroroso fez o Bidu. O gol de empate do Guarani, que é um golaço do Rafael Bilu, num lançamento maravilhoso também do João Vitor, é uma pichotada do Bidu na defesa. A bola tava com ele. Eles simplesmente dão um balão assim, descoordenado, a bola cai no pé do João Vitor, que só corta, levanta, e aí o Bilu, no setor onde estava o Bidu, faz um belíssimo gol, pega de primeira, de canhota, no cantinho, e empata o jogo. O segundo gol é pelo lado do Bidu e do Kaká. Vem o cruzamento e o João Marcelo aproveita e vira o jogo para o Guarani.
Segundo tempo do Corinthians, manhaca, né? Aí o que o Ramon faz? Troca todo mundo. Aí bota Memphis, Yuri, Garro, Alex Santana, Bidon, bota a cavalaria. E aí, ok, né? O Corinthians melhora em qualidade. O Memphis entrou muito bem, muito bem. Você vê que quando ele tá afim, ele joga, né? Então, assim, resolveu boa parte do setor ofensivo ali, bola passando por ele, ele criou várias situações, várias situações. E o Yuri Alberto entrou daquele jeito, né, cara? Entrou daquele jeito, assim, da fase péssima, né? Porque ele perdeu gols inacreditáveis. 2 na mesma jogada, né? Em que ele recebe um balão do Garro, no ponto futuro, um balão consciente, né? Não é pejorativo, não. Ele de perna direita percebe o Yuri correndo em disparada, ele chega na frente do goleiro, chuta em cima do goleiro. A jogada segue, o Memphis consegue uma cabeçada no meio de 2 caras, numa impulsão incrível, a bola bate na trave, volta nele, a bola bate na mão do Yuri, se atrapalha completamente. Ali era para fazer o gol. Enfim. O Bidon entrou bem, como sempre, o Alex Santana também, enfim, isso aí a gente até não discute. Agora, nas laterais, o Bidu pelo lado esquerdo, que eu já falei muito, e o Léo Maná, gente, não dá. E aí, o titular é o Mateuzinho, que também tá com dificuldades, mas não dá nem para questionar nesse momento. O Léo Maná não vai ser uma solução, e o Matheus Bidu, nesse momento, tá me estranhando muito, porque ele jogou muito melhor no ano passado. E o Palácios não foi nem para o banco. Aí fica difícil, né? E o Angileri, a negociação esfriou. Tem que contratar. Se o Corinthians quiser pensar em algo maior esse ano, tem que contratar laterais. Laterais são artigos de luxo hoje no futebol. Só que você não pode improvisar e não pode ir acomodado, do tipo, o que temos. Não, porque laterais muitas vezes são furos do time. Então, Corinthians se atente às laterais. A defesa, cara, Kaká e Félix Torres, meu Deus do céu. E a proteção à zaga também tá difícil. Também tá difícil. Hoje ele alinhou, né? O Maicon e o Charles, que não são nenhum pitbull ali. Eles não mordem muito. Eles são até jogadores até mais avançados. E a coisa não aconteceu. E aí, o Corinthians permitiu espaço ao Guarani. Com todo respeito, ao Guarani. Tá? E aí o Romero ainda, com essa entrada, né, de todo mundo, né, com um time mais qualificado, ainda consegue fazer o empate, né, e aí dá números finais ao jogo, né, pelo menos saiu com um pontinho, não perdeu o jogo, mas tá ruim. Tá ruim porque, e por que eu digo que o Ramon se complica? Porque, assim, o pessoal vai dizer que ele escolheu mal. Eu não consigo dizer tanto que ele escolhe mal em termos técnicos, né? Que eu quero dizer jogador por outro, porque na direita, se ele precisa preservar o Mateuzinho, ele vai ter que ir de Léo Maná. Se ele vai ter que preservar o Hugo, ele vai ter que ir de Matheus Bidu. Na defesa, os dois estavam pendurados, cara. Mas eles não são titulares hoje, né? Eu entendo não botar o André Ramalho e o Tchoca, botar o Kaká e o Félix Torres, só que aí você corre risco contra o Guarani. Não tem muito o que fazer. Do meio pra frente ele tem boas opções. Agora o Héctor Hernandes... Bom, Pedro Raul já foi, né? Então, assim, tem que testar o Héctor Hernandes. Estamos chegando à conclusão que não dá também. Então, vamos lá. Vamos se mexer, Corinthians. Falta atacante, falta laterais, falta defensor. O Gustavo Henrique pode voltar aí e tudo mais. Enfim, eu acho que precisamos pensar num Corinthians que, ok, tem um elenco interessante, tem um time titular muito bom, do meio pra frente, beleza, mas que tem alguns problemas nevrálgicos, assim, cirúrgicos, que precisa de soluções. E aí, tudo bem, né? Patou, beleza. A resposta tem que vir na quarta-feira, tá? Porque esses 2 últimos jogos, eles deixaram muito a desejar. Tem coisas para diretoria mexer, tem coisas para o Ramon mexer. Na hora em que o bicho pega, a torcida cobra, que o Ramon não sabe muito bem o que fazer, e ele foi terrível contra Flamengo e Racing ano passado. E essa continha, ela ficou meio que esquecida pelas 9 vitórias seguidas no Brasileiro, pela campanha muito boa no Paulista até aqui em termos de números, mas agora essa conta volta, essa promissória, ela retorna. Por quê? Porque se ele se atrapalhar contra o Mirassol, contra o UCV, contra o Barcelona de Guayaquil na rodada seguinte, aí todo mundo vai lembrar que quando é preciso, na hora decisiva, as escolhas dele começam a dar problema, a serem questionadas. Então, o Ramon tá sim com uma pressãozinha nesse momento e ele tem tudo para ganhar o Paulista, tá?
Vou falar sério aqui pra vocês. Palmeiras chegou, é verdade, vai crescer agora na reta final. O Santos da mesma maneira, vem de 3 vitórias seguidas aí. O Neymar jogando muito, tá tudo certo. Mas o Corinthians vai decidir tudo em casa. E terminou com a melhor campanha geral e tem um time bom, já conhecido, pronto desde o ano passado. Corinthians é favorito pra ganhar o título. Se ele não ganhar, se ele se atrapalhar, o Ramon vai ter a sua vida interrompida no Corinthians. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer para vocês as últimas informações do Timão. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogo aí do domingão, às 6h30, pela última rodada da classificação do Paulista. Corinthians 2, Guarani 2, jogando na Neoquímica Arena com mais de 44 mil torcedores. Corinthians que está passando por um momento difícil, tem alguns jogos que não consegue performar, não consegue ganhar. Quarta-feira foi muito mal contra a Universidade Central, acabou empatando na Venezuela em 1-1 o jogo. E ontem contra o Guarani no Campeonato Paulista não foi bem. Falar que o Corinthians jogou bem? Não. O Corinthians jogou bem. Ramon Dias tinha desconfiança que o time alternativo que ele colocou poderia não dar conta do recado. E não deu. Por que não deu? Porque os titulares, por exemplo, Garro, Memphis Depay e o Roberto, né, estavam todos no banco. Porque se acontecesse algum resultado inesperado, o que o Ramon ia fazer? Colocar os titulares para pelo menos empatar o jogo. Porque o Corinthians precisava desse empate ontem, né, para terminar líder geral do Campeonato Paulista. Conseguiu. Então o Corinthians não é um time de terra arrasada. Mas o que a gente está cobrando é que o time não está conseguindo performar. O time não está conseguindo jogar. Infelizmente, mas o Corinthians, a Ramon Dias não está conseguindo ter uma alternativa, ter um repertório para fazer o Corinthians jogar. O Corinthians tem bem tempo que está mal das pernas. Contra a Universidade Central pela pré-Libertadores na quarta-feira passada, foi um vexame, foi uma vergonha. O time teve um apagão em campo. Então, o Corinthians saiu ganhando o jogo em Caracas, depois tomou empate. Aqui, o time da Universidade Central, com todo respeito, é um time amador. Só o Memphis Depay ganha mais que todos os jogadores da Universidade Central. E Memphis Depay parece que foi lá para Venezuela passear, arrumar o cabelo, curtir, né? E a torcida está cobrando. A Gaviões da Fiel, após o jogo contra a Universidade Central, fez uma manifestação, tanto foi no aeroporto, quanto soltou uma nota dizendo que não vai aceitar culpa mole no Corinthians. Não vai aceitar culpa mole porque a gente viu que o time não jogou nada, o Roberto nada jogou, Rodrigo Garro não jogou nada. Os principais jogadores do Corinthians não colocaram um pé na bola. E por isso o Corinthians trouxe um resultado pífio lá da Venezuela. E a Esporte da Sorte diz que cada gol que o Corinthians marcasse contra a Universidade Central valeria R$300 mil para fazer a doação para pagar a Neoquímica Arena. O Corinthians só fez apenas um gol. Quem ganhou dinheiro foi Memphis Depay, porque o contrato dele está estipulado que cada 8 participações em gol, ele ganha mais R$1,5 milhão. Então, o Memphis, que chegou a 15 participação, 8 gols, 7 assistências, ganhou mais R$1,5 milhão. Então, esse resultado pífio aqui, agora é quarta-feira, né, precisa de ganhar, porque o empate não dá. O empate não dá por quê? Porque senão vai para os pênaltis, e no pênalti, né, fica mais difícil a coisa. E ontem contra o Guarani, eu pensei que o Corinthians ia performar, ia jogar bem, jogou muito mal. Ontem, o titular era o goleiro Lulu Souza, né? Na lateral direita era Léo Maná. Meu Jesus do céu, Léo Maná, o coração da gente fica acelerado ver esse cara jogar. Tecnicamente muito fraco. O Corinthians precisa ir ao mercado o quanto antes possível, fazer uma contratação para a lateral direita. Uma sombra para Mateuzinho ou um titular e o Mateuzinho ser uma reserva de luxo. Aí você vai para a defesa. Kaká e Félix Torres bateram cabeça o jogo inteiro. Foi uma dificuldade assistir o jogo desse cara. Por isso que o Corinthians está indo ao mercado contratar zagueiro. Porque Félix Torres e Kaká não dá para ser reserva no Corinthians. Tem que liberar esses caras para ir para outro clube, para ir embora. Porque não dá para vestir o manto do Corinthians não. Ontem contra o Guarani foi, nossa senhora, foi um jogo ruim demais.
A defesa, mais uma vez, comprometeu o time. Aí você vai para a lateral esquerda, aí você pega Bidu. Rapaz, Bidu não tem condições de jogar com a camisa do Timão. Pode ser corintiano, pode ser esforçado, pode ser dedicado, mas tecnicamente é muito fraco. Meio de campo, até que razoável, né? O Michael voltou ontem, Charles não comprometeu também, entendeu? Aí você espera muito de quem, né? Naquele meio como do Corinthians, quando o Rodrigo Alta tá ou não tá jogando, né? Ou tá no banco. Você espera muito de Igor Coronado, que até hoje não mostrou porque veio ao Corinthians. Ele não consegue desmanchar em jogo nenhum. Ele não consegue mudar o jogo. Ele não consegue ser uma solução. E olha, o camisa 10 é o cérebro do time. Então, o Igor Coronado ganha aí uma bagatela de aproximadamente 2 milhões de reais por mês para não entregar nada. Para não entregar nada. Aí na frente veio o Thales Magno, Romero e Hector Hernandes, né? E aí Hector Hernandes também não colocou o pé na bola. Para mim é mais um que o Corinthians tem que liberar, tem que emprestar, tem que fazer qualquer coisa, vender. Acho vender impossível porque não está performando, né? Assim como fez com Pedro Raul, emprestou o Pedro Raul para o Ceará, né? Tem que emprestar o Hector Hernandes porque não coloca o pé na bola. Romero é aquele cara que os outros ficam criticando, né? Por bom sentido, o pessoal chama de patinho feio. Não é titular, mas toda vez que o Corinthians precisa, o cara tá lá para salvar. E onde salvou o Corinthians com 2 golaços. O segundo gol, uma bola que ele matou no peito e bateu cruzado. Golaço. Se não fosse o Romero, o Corinthians teria perdido esse jogo ontem. Jogou muito. Para mim, o melhor em campo disparado. Então, a torcida está preocupada. Ramon Dias quer reforço. Corinthians tem até dia 28 para contratar zagueiro, laterais. Precisa de um zagueiro de seleção, um lateral direito, um lateral esquerdo e 2 velocistas. O Corinthians precisa de uma 5 contratação e não tem tempo. O tempo está escasso, o tempo está acabando, porque é só até dia 28. Então o Corinthians precisa de se atentar quanto a isso e fazer essa contratação logo. E na lateral esquerda o Corinthians está negociando com Fabrício Angileri há 2 semanas, só que o Fabrício Angileri está demorando muito e o Corinthians deu até hoje para ele se acertar com o Getafe para ir para o mercado de novo buscar outro lateral. O Corinthians hoje é o único time na temporada 2025 que não fez nenhuma contratação. No caso, Felipe Angileri seria a primeira, mas o negócio esfriou porque vários outros clubes atravessaram o negócio do Corinthians. Então, o Corinthians está tendo dificuldade, até porque é um clube hoje, infelizmente, muito endividado. E já na quarta-feira, o Ramon Dias tem aí a responsabilidade de escalar o melhor Corinthians para enfrentar a Universidade Central. E eu te falo, o Corinthians já foi eliminado da pré-Libertadores em 2011 pelo Tolima, em 2020 pelo Guarani do Paraguai. E se o Corinthians não tomar cuidado, não vai passar para a Universidade Central, vai ser mais um vexame, vai ser mais um momento vergonhoso para a história, né, do clube, infelizmente. E Ramon Dias, ele pode ficar atento porque não é a unanimidade no Corinthians. Muitas pessoas já queriam que ele tivesse deixado o Corinthians, ele mais seu filho. Fabinho Soldado tá segurando. Mas o histórico do Ramon Dias nas Copas do Corinthians não é boa. Por quê? Perdeu a Copa do Brasil, mata-mata. Perdeu a Sul-Americana, mata-mata. Começou na pré-Libertadores, mata-mata, já começou a empatar fora de casa com o time amador. Então a pressão sobre Ramon já está internamente no clube. Se o Ramon Dias for desclassificado contra a Universidade Central, vai cair. Se o Ramon Dias não passar por Mirassol, vai cair. Ramon Dias está sendo observado e tem uma pressão interna enorme contra o trabalho dele. Fabinho Soldado, que bancou desde o início e continua bancando. Se o Corinthians perder o Paulistão, for desclassificado da pré-Libertadores, com certeza
Ramon Dias vai deixar o Corinthians. Ele, o seu filho Emiliano Dias, a comissão técnica, porque ele não está conseguindo fazer o time performar. Ele não está conseguindo fazer o time ter um repertório. E quando ele acabou criticando o time após o empate contra a Universidade Central, Ramon Dias tem que entender que ele também faz parte desse jogo. Ele também é responsável por o Corinthians não estar performando. Cadê a alternativa para os problemas do Corinthians? O Corinthians hoje, muitas vezes, vence um jogo por individualidade dos seus atletas. E tem atleta muito diferente, atleta como o Garro, como o Mendes Depay, são jogadores que fazem uma jogada individual e vence o jogo. Mas você não percebe o time jogando tecnicamente, coletivamente, da forma que o treinador armou o time. Então o Corinthians não está bem, não precisa enganar. Muita gente fala, o Corinthians é favorito no Paulistão. Tome cuidado. O Palmeiras aí na Bacia das Almas acabou classificando. E Palmeiras, na minha modesta opinião, tem um coletivo mais ajustado que o Corinthians. Um coletivo que joga com o treinador há quase 5 anos. Então o Palmeiras, para mim, é um forte candidato. Se o Corinthians não for campeão, Ramon Dias, Emiliano e sua comissão vai deixar o timão, porque a pressão já existe e já faz algum tempo. O Corinthians tem uma sequência de jogos agora que só interessa vitória. Contra a Universidade Central pela Pré-Libertadores, só vitória nos interessa. Contra o Mirassol, só vitória nos interessa. Corinthians passando por Universidade Central na Pré-Libertadores, depois vai pegar o vencedor de Barcelona de Guayaquil ou é o Nacional. Bem provável que é o Barcelona, de Guayaquil. Então, aí já é um jogo diferente, porque o Barcelona de Guayaquil tem torcida, tem camisa, então é um time muito qualificado em relação à Universidade Central. Então tome cuidado, Ramon Dias, coloca sua barba de molho, porque se não vencer essa sequência de jogos que tem obrigação de vencer, Ramon Dias vai pegar seu boné e vai pintar treinador novo no Corinthians, como o Fernando Diniz está no mercado aí à disposição, e o Corinthians já está tomando todas as precauções, porque não pode fazer o investimento que o Corinthians fez e não conquistar títulos. São 6 anos sem ganhar nada, são 6 anos, aí o pessoal tirando uns sarros antes, né? E agora chegou a nossa vez. O Corinthians esse ano tem que beliscar um título com o time que tem. O time que tem é bom, o Corinthians só não tem um elenco bom. Porém, o time que tem não está conseguindo jogar coletivamente. Infelizmente, a Ramon Dias não está conseguindo tirar esse repertório do elenco. E aí, Fiel, o que vocês acharam desse jogo de ontem? O que precisa de mudar? O que tem que melhorar? O Corinthians consegue vencer a Universidade Central na quarta-feira pela Pré-Libertadores? Deixa aqui no canal o seu comentário, deixa aqui o seu like no vídeo para nos ajudar e sua inscrição no canal para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.